O que faria uma mãe empurrar seu próprio filho em um rio para salvá-lo? Este é Moisés. Um príncipe que descobriu que toda a sua vida era uma mentira. Um homem que fugiu. Um pastor que passou 40 anos acreditando que não era ninguém. Você não é um de nós. Você nunca foi. Essa voz o assombrou por 80 anos. Mas e se aquilo que te desqualifica é exatamente o motivo pelo qual Deus te escolheu? Você verá uma mãe abrir mão de tudo o que ama. Você verá dois irmãos se tornarem inimigos. Você vai presenciar um homem de 80 anos finalmente ouvir a única palavra que esperou a vida inteira para ouvir: mamãe. Fique até o final. Porque esta história vai te ensinar que sua fraqueza não é uma parede, é uma porta. Se você já se sentiu perdido, despedaçado ou insuficiente, esta história é para você. Mitigá. As tochas se aproximaram. Joquebede conseguia ouvir os soldados rindo, arrombando portas e arrancando bebês dos braços de suas mães. Ela tinha alguns minutos, talvez menos. Ela olhou para o filho, de 3 meses, com olhos da cor de mel escuro. Ele não chorou. Ele apenas a observava, confiando nela completamente. Ela o abraçou contra o peito uma última vez. Ela o inspirou profundamente, o aroma quente de sua pele, o peso dele em seus braços. Tudo o que ela estava prestes a perder. Estou te salvando ao te deixar ir. Me perdoe. Por favor, me perdoe. O cesto estava pronto. Ela o fez com as próprias mãos, selando cada fresta, orando sobre cada fio. Uma pequena arca para uma pequena vida. Ela o colocou lá dentro. Os dedinhos dele se enrolaram nos dela. Ela não conseguia soltar. Suas mãos não deixavam. Miriam, com apenas 9 anos, puxou a túnica da mãe. Sua voz estava trêmula, mas firme. Mamãe, eles estão chegando. Você precisa deixar ir agora. Os dedos de Joquebede se abriram. A cesta deslizou para dentro do rio. A correnteza a arrastou e a levou em direção ao local onde os egípcios se banhavam. Em direção ao inimigo. Em direção à única chance que ele tinha. Ela desabou entre os juncos. Ela mordeu o próprio braço para impedir que a tela rasgasse seu peito. Miriam a abraçou, uma criança consolando uma mãe, ambas observando a cesta ficar cada vez menor. Meu filho. Meu filho. Meu filho. O rio o levou embora e Joquebede sabia. Ela nunca mais seguraria seu filho da mesma forma. A cesta flutuou até os jardins reais. Uma mão de mulher se estendeu e tirou o bebê chorando dos juncos. Ela era filha do faraó, o mesmo faraó que havia ordenado que todo menino hebreu fosse lançado ao Nilo. Mas quando ela olhou para aquela criança, não viu um hebreu. Ela viu um filho. Eu Vou chamá-lo de Moisés tirado das águas. Ele será meu. O faraó permitiu. Um mascote hebreu para sua filha. Que mal um bebê poderia fazer? A notícia se espalhou pelos alojamentos dos escravos. Era preciso uma mulher hebreia para amamentar a criança. Joquebede foi ao palácio com a cabeça baixa, o coração batendo forte contra as costelas. Ela segurou seu próprio filho novamente, mas agora como serva. Ela o alimentava, embalava-o para dormir e tarde da noite, quando o palácio ficava em silêncio, levava-o para os aposentos dos servos. Ela ficava atenta a passos. Então ela cantava. As águas daquele rio foram realmente muito cruéis, mas sabemos que Deus é infinitamente bondoso com todos nós.
Você é verdadeiramente o meu próprio coração, batendo de forma solitária e partido, bem aqui, do lado de fora do meu peito. Durma agora, meu querido filho, descanse em paz. Você é profundamente amado por todos nós. Você é imensamente abençoado em cada passo que dá. Um dia, com o tempo, você finalmente saberá de tudo, e um dia, com seus próprios olhos, você verá toda a beleza do mundo. Você sempre foi meu desde o início, e sempre será meu para todo o sempre. Era a única verdade que ela podia lhe dar sem perdê-lo para sempre. O menino cresceu. Ele aprendeu a andar sobre pisos de mármore, a falar como a realeza. E quando tinha idade suficiente, ele estendeu a mão para a princesa e disse sua primeira palavra. Mãe. O sorriso de Joquebede permaneceu congelado em seu rosto. Suas unhas pressionaram as palmas das mãos até que pequenos crescentes vermelhos apareceram. Ela se curvou e recuou para as sombras, onde os servos pertencem. O menino tornou-se um jovem vestido de ouro e seda. Ele aprendeu a ler. Ele aprendeu a lutar. E encontrou um irmão, Ramsés, o príncipe, que um dia governaria o Egito. Eles corriam de biga por Mênfis, rindo e empurrando-se inseparáveis. Dois meninos que acreditavam que o mundo lhes pertencia. Vamos governar o Egito juntos. Você será minha mão direita, para sempre. Moisés acreditou nele. Ele não tinha motivo para não acreditar. Ele era um príncipe do Egito. Ele tinha tudo. Mas em algumas noites, ele ouvia uma mulher cantando nos aposentos dos servos, uma melodia hebraica. A mesma, repetidas vezes. Ele nunca viu quem a cantava. Nunca pensou em perguntar. Mas toda vez que ouvia, algo em seu peito doía. Um espaço vazio que ele não conseguia nomear. E ele não sabia por quê. Moisés agora era um homem. Alto, forte, vestido com linho fino e com ouro nos pulsos. Ele caminhava pelo palácio como se fosse o dono. Porque ele fez. Ele nunca havia conhecido a fome. Ele nunca tinha sentido um chicote. Ele nunca havia questionado quem era. Até o meio da tarde, ele vagou para além dos muros do palácio. O canteiro de obras estendia-se pela areia. Milhares de escravos carregavam pedras sob um sol escaldante. Moisés já tinha visto isso antes. Ele nunca tinha olhado de verdade. Hoje, ele olhou. Um guarda egípcio vigiava um escravo hebreu. Um velho que desmaiou sob o peso do seu próprio corpo. O chicote subia e descia, subia e descia. O velho encolheu-se, exausto demais para gritar mais. Por favor, por favor. Não posso. Algo se abriu dentro de Moisés. Ele saiu correndo antes mesmo de entender o porquê. Suas mãos macias, mãos limpas. Mãos que nunca tinham trabalhado. Agarrou o guarda e o atirou para trás. A cabeça do guarda bateu com força na pedra. Moisés estava de pé ao lado do corpo. O homem estava com os olhos abertos, mas não via nada. A areia já estava grudada no sangue, formando uma poça sob seu crânio. Moisés olhou para as próprias mãos. Anéis de ouro, unhas polidas, agora vermelho, molhado. Quente. Ele não conseguiu. Cambaleou para trás, a boca abrindo e fechando sem emitir som, movimento nas sombras. Um hebreu mais jovem estava observando. Moisés se virou para ele, desesperado por algo, compreensão, perdão, qualquer coisa. O rosto do homem não demonstrava nenhum dos dois. Você usa o ouro deles. Você come a comida deles. Um guarda morto não faz de você nosso irmão. Você não é um de nós. Você nunca foi. As palavras caíram como pedras no peito de Moisés. Ele olhou para o corpo.
Ele olhou para as próprias mãos. Ele olhou em direção ao pânus, que brilhava em branco à distância. Ele não podia voltar atrás. Mas ele não tinha para onde ir. Ele correu. Moisés caminhou até que suas sandálias se desfizeram. Os dias passaram, talvez semanas. O deserto lhe tirou tudo. Sua força, seu título, o nome dele. O príncipe do Egito se dissolveu em areia e silêncio. Ele desmaiou junto a um poço em Midian, lábios rachados, descamação da pele. Ele esperou para morrer. Parecia mais fácil do que memorizar. O som da risada o fez recuar. Ele abriu os olhos. Pastoras estavam junto ao poço, tentando dar água ao seu rebanho. Um grupo de homens os empurrou para o lado, chutando seus jarros e bloqueando o acesso à água. Moisés fechou os olhos novamente. Não era a luta dele. Ele não era ninguém agora. Ninguém ajuda ninguém. Mas as pernas o impulsionaram para cima. Suas mãos empurraram os homens para trás. Ele ficou entre as garotas e os pastores, cambaleando, mas sem vontade de sair do lugar. Algo em seu olhar fez com que eles fossem embora sem dizer uma palavra. Então suas pernas cederam. Você mal consegue ficar de pé, mas luta por estranhos. Ou você é muito corajoso ou está fugindo de alguma coisa. Ela se ajoelhou ao lado dele e derramou água sobre seus lábios rachados. O pai dela o acolheu por gratidão. Deu-lhe ovelhas para cuidar, deu-lhe um cajado, madeira simples, polida pelo uso de outras mãos, a ferramenta de um ninguém. Zípora tornou-se sua esposa. Nasceu um filho. Moisés segurou o bebê contra o peito, sentindo o pequeno coração bater. Você sempre saberá quem você é. Eu vou garantir isso. As palavras ficaram presas em sua garganta, uma promessa e uma ferida no mesmo fôlego. 40 anos se passaram. Moisés envelheceu, ficou calejado e grisalho. Ele nunca olhou para o leste em direção ao Egito. Nunca falou sobre pisos de mármore ou sangue em mãos limpas. Mas à noite ele ainda ouvia a voz. Você não é um de nós. Você nunca foi. Ele quase tinha convencido a si mesmo de que havia esquecido. Quase. Um cordeiro se afastou do rebanho. Moisés o seguiu montanha acima, resmungando consigo mesmo. 80 anos e ainda correndo atrás de ovelhas. Essa era a vida dele agora. Era só isso que ele seria. Então ele viu a luz. Um arbusto queimou nas rochas acima, mas as folhas não escureceram. Os galhos não se enrolaram. O fogo dançava sem se consumir. Possível. Vivo. Moisés aproximou-se. O ar ficou denso. O chão vibrava sob suas sandálias, como se algo ancestral estivesse despertando. Moisés, tire as suas sandálias. Você está em solo sagrado. Eu vi meu povo sofrendo no Egito. Eu ouvi seus clamores e estou enviando você para tirá-los de lá. Moisés caiu de joelhos. Suas mãos voaram para cobrir o rosto. As mesmas mãos que um dia estiveram cobertas de sangue. Da última vez que tentei ajudar alguém, um homem parou de respirar. Eu fugi. Estou fugindo há 40 anos. Minha língua tropeça. Minhas mãos já fizeram coisas. Por favor, envie outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Ele não conseguia olhar para o fogo. Ele não conseguia olhar para nada. As chamas brilhavam ainda mais forte. Mas quando a voz falou novamente, estava mais suave, como um pai falando com um filho que esqueceu o próprio nome. Eu te conheci no cesto, Moisés. Eu te conheci no palácio. Eu te conheci no deserto, quando você achava que estava sozinho. Você nunca esteve perdido. Você sempre foi meu. Agora vá. Moisés chorou. 40 anos de vergonha se rompendo.
A mentira que ele carregava desde aquele dia na areia, você não é um de nós, nunca foi, começou a desmoronar. Ele se levantou com as pernas trêmulas. Seu cajado agora parecia diferente, carregado, pronto. O Egito esperava no horizonte, o lugar para onde ele jurou nunca mais voltar. Mas Deus o havia chamado pelo nome, e isso mudou tudo. Moisés parou diante dos portões do palácio. 40 anos atrás, ele havia passado correndo por eles com sangue nas mãos. Agora, ele retornava com nada além de um cajado de madeira e uma mensagem capaz de incendiar o mundo. A sala do trono era vasta e fria, ouro por toda parte, incenso denso no ar. E ali, em um trono de ouro, estava Ramsés. Ele não era mais o garoto risonho das corridas de bigas. Seu rosto tinha endurecido como pedra, linhas esculpidas onde antes morava o riso. Uma serpente dourada coroava sua cabeça. Ele não se levantou. 40 anos, nenhuma palavra, nenhuma mensagem, e agora você retorna por causa de escravos. Moisés deu um passo à frente. Ele falou sobre o fogo na montanha, a voz, o Deus que o enviara para libertar seu povo. Então Ramsés desceu os degraus. Devagar, cada passo deliberado, ele parou perto o suficiente para sussurrar. Seu povo. Eu era o seu povo. Eu te chamei de irmão. Eu teria te dado metade do meu reino e você os escolheu em vez de mim. Sua voz falhou na palavra irmão. Por um instante seus olhos brilharam úmidos. O menino, Moisés lembrou, ainda vivo em algum lugar sob a pedra. Então seu maxilar se contraiu. A umidade desapareceu. Só restou o faraó. Moisés estendeu a mão para seu braço, o velho gesto da infância deles. Ramsés se afastou como se o toque fosse fogo. O menino que eu amava morreu na noite em que você fugiu. Você o matou. A resposta do faraó é não. Ele virou as costas e subiu ao seu trono. Moisés caminhou em direção às portas. Elas se fecharam atrás dele como um túmulo, selando o teto. Ele não olhou para trás. Se tivesse olhado, talvez visse Ramsés apertando os braços do trono até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas Moisés não olhou para trás e nunca mais veria seu irmão. Apenas seu inimigo. Moisés ergueu seu cajado sobre o Nilo. A água estremeceu. Então, transformou-se em sangue. Tinha começado. Rãs invadiram os rios, as camas, os fornos, as bocas das crianças adormecidas. Mosquitos subiram do pó como nuvens vivas. Moscas escureceram o céu. O gado caiu nos campos, seus corpos inchando ao sol. Feridas se abriram na pele de ricos e pobres igualmente. Granizo caiu como punhos do céu. Gafanhotos devoraram o que o granizo havia poupado. O Egito estava se desfazendo e Moisés assistia a tudo acontecer. Ele caminhou por Mênfis depois do granizo. Uma mãe egípcia ajoelhava-se na rua, embalando uma cabra morta, o único leite de sua família. Ela olhou para Moisés com olhos que não compreendiam. Ele queria explicar. Ele queria pedir desculpas. Ele continuou andando. Então ele pensou: quanto mais, Senhor? Quanto mais? Até que seja o suficiente? Mas Ramsés não cedia. Cada praga o endurecia ainda mais. Seus conselheiros imploraram para que ele libertasse os hebreus. Ele recusou. Seu orgulho era mais alto que os gritos do seu povo. Então veio a escuridão. Não era noite. Era algo mais profundo. Uma negritude que pressionava a pele como um pano molhado. Por 3 dias, ninguém se moveu. Ninguém falou. Na terceira noite, Ramsés mandou chamá-lo. Sem sala do trono, sem guardas, apenas uma pequena câmara. 2 homens que não conseguiam ver o rosto um do outro. Quanto mais, Moisés? Quanto tempo mais até que você tenha sua vingança?
Isso nunca foi vingança. Eu gostaria que você pudesse acreditar nisso. Por favor, peço que parem com isso imediatamente. Silêncio. Então, a voz de Ramsés novamente. Rachado, despido nu. Por um instante, Moisés ouviu seu irmão. O verdadeiro, ainda enterrado sob todo esse orgulho. Mas quando a luz retornou, o coração do faraó voltou a ser pedra. Ele disse a Moisés para ir embora. Ele disse que, na próxima vez que se encontrassem, um deles morreria. Moisés caminhou em direção à luz do sol. Ele sabia o que viria a seguir. Deus lhe havia dito. Ele caiu de joelhos na areia e implorou por outro caminho. Moisés reuniu os anciãos e contou-lhes o que Deus havia dito. A praga final, aquela que destruiria o faraó. No Egito, todos os primogênitos morriam antes do amanhecer. Os anciãos ficaram olhando. Alguns assentiram lentamente, alguns choraram. Moisés permaneceu vazio, as palavras ecoando em seu crânio como pedras caindo em um poço. Naquela noite, ele caminhou sozinho pelo deserto, passou pelas tendas, passou pelas fogueiras, passou pelo som das famílias se preparando para uma noite que ainda não compreendiam. Ele subiu uma colina até não conseguir mais ouvir vozes humanas. Então ele gritou. O rio se transformou em sangue. O gado caiu. O céu escureceu. Mas isso é outra coisa. Crianças. Você está me pedindo para ficar parado enquanto crianças param de respirar em suas camas. Ele agarrou seu cajado e o arremessou contra as pedras. Ele bateu, quicou e ficou imóvel na poeira. É isso que você é? É isso que você está me tornando? Nenhuma resposta. Apenas o vento voltando, frio contra seu rosto molhado. Ele caiu para frente, os dedos cravando na terra. Seus ombros estremeceram. 40 anos se escondendo, 80 anos de perguntas, e agora esse peso impossível, esmagador. Ele ficou ali por muito tempo. As estrelas giravam acima dele. Seus soluços viraram silêncio. Seu silêncio virou imobilidade. Quando finalmente levantou a cabeça, nada havia mudado. Deus não respondeu. A ordem não havia sido retirada. Crianças egípcias ainda morreriam antes do amanhecer. Moisés rastejou até onde seu cajado estava na poeira. A madeira estava rachada onde havia batido nas pedras. Mesmo assim, ele a pegou. Levantou-se com as pernas trêmulas, limpou a sujeira do rosto e começou a caminhar de volta em direção às fogueiras. Não havia outro caminho, e ele carregaria isso sozinho. O sol se pôs vermelho sobre o Egito. Os hebreus pintaram os batentes de suas portas com sangue de cordeiro, ainda úmido, captando a última luz, como joias escuras. Eles reuniram suas famílias dentro de casa. Eles empacotaram tudo o que possuíam e então esperaram. Moisés sentou-se com sua família em uma casa emprestada. Seu neto subiu em seu colo e puxou sua barba. O que vai acontecer esta noite, vovô? Moisés puxou o menino para perto, sentindo o pequeno coração batendo contra seu peito. Fique dentro de casa. Seja o que for que você ouça, não abra a porta. Não olhe. As horas se arrastaram. Lamparinas a óleo tremeluziam. Em algum lugar ao longe, um cachorro começou a uivar. Outro. Depois, nada. Então aconteceu. Não era trovão. Não era vento. Apenas um som elevando-se sobre o Egito. O lamento das mães descobrindo seus filhos frios em suas camas. Uma voz, depois 10.000, fundindo-se em um único grito que não tinha fim. Moisés fechou os olhos. Lágrimas escorreram por seu rosto e entraram em sua barba. Ele chorou pelos escravos hebreus que haviam sofrido por 400 anos. Ele chorou pelas crianças egípcias que não haviam feito nada de errado. Ele chorou pelo menino que Ramsés costumava ser.
O amanhecer chegou cinzento e silencioso. O Egito era um túmulo envolto em névoa. Um mensageiro chegou. O faraó queria Moisés. Agora, a sala do trono estava vazia. Sem guardas, sem conselheiros. Apenas Ramsés, sentado nos degraus abaixo de seu trono, segurando seu filho. O menino estava mole, a pele da cor de cinza. Ramsés o balançava devagar, para frente e para trás. Do jeito que um pai embala um bebê para dormir, mas essa criança nunca acordaria. Ele não levantou os olhos quando Moisés entrou. Leve seu povo. Leve seu Deus. Deixe minha terra. Sua voz era oca, um instrumento quebrado. Moisés não conseguia se mover. Ele já tinha visto Ramsés orgulhoso, irado, duro como pedra. Nunca assim. Um homem, esvaziado de tudo, exceto da dor. Ramsés levantou os olhos, vermelhos e secos, além das lágrimas. Espero que isso te assombre. Todas as noites, em cada sonho, até o dia em que você morrer. Moisés se virou e foi embora. Atrás dele, o som de Ramsés chorando. Cru, animal, sozinho. Moisés continuou andando. Algumas vitórias parecem funerais. 600.000 pessoas saíram do Egito. Homens carregavam fardos nas costas. Mulheres equilibravam jarros na cabeça. Crianças agarravam as vestes dos pais. Os idosos se apoiavam nos jovens. Eles carregavam pão que não havia fermentado. Eles carregavam tudo o que possuíam. Eles carregavam 400 anos de correntes, finalmente quebradas. Pela primeira vez em gerações, eles não eram propriedade. Mas a liberdade não transmitia uma sensação de segurança. A sensação era como caminhar para um precipício no escuro. Então, o chão começou a tremer. Moisés se virou. A poeira subiu no horizonte como uma onda marrom. Então, o brilho do metal. Então, o estrondo dos cascos. Carruagens. Centenas deles. Ramsés mudou de ideia. As pessoas gritaram. O mar estendia-se diante deles. Sem fim. Cinza. Intransitável. O exército cercou-os. Rápido. Blindado. Impiedoso. Encurralado. Você nos trouxe até aqui para morrer. Deveríamos ter permanecido escravos. Moisés estava de frente para o mar. Seus funcionários tremiam em suas mãos. A mesma madeira rachada que ele havia recolhido do pó. Ele fechou os olhos. Eu não sou suficiente. Eu nunca fui suficiente. Então, uma voz. Não era trovão, mas um sussurro que preencheu todo o seu peito. Você nunca deveria ser. Moisés abriu os olhos. Aquelas palavras destravaram algo. Ele passou 80 anos acreditando que precisava ser suficiente. Mas Deus nunca pediu que ele fosse suficiente. Deus só pediu que ele levantasse o cajado. Ele ergueu o cajado. O vento veio como um rugido. Ele bateu contra a água e a rasgou. Paredes de mar se ergueram de cada lado, trêmulas, impossíveis, vivas. Peixes ficaram suspensos, congelados nas profundezas. O fundo do mar se estendia diante deles, seco como osso. Vão agora. 600.000 correram, mães segurando bebês, velhos tropeçando à frente. Ninguém olhou para trás. O último hebreu alcançou a outra margem quando o primeiro carro entrou no caminho. Moisés abaixou o cajado. As paredes desabaram. O mar se lembrou do que era. Carros de guerra tombaram, cavalos relincharam e silenciaram. Quando tudo terminou, a água ficou calma, como se nada tivesse acontecido. Na outra margem, o povo ficou de pé, ofegante, chorando, rindo, vivo, livre. Miriam deu um passo à frente.
A menina que havia visto um cesto flutuar rio abaixo 80 anos atrás, ela ergueu um tamborim. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Uma voz se juntou a ela, depois 10, depois 600 mil. A primeira canção de liberdade em 400 anos. Moisés subiu uma duna, afastando-se da celebração. Ele precisava sentir o peso de tudo se acomodar. Lá embaixo, o povo dançava. O tamborim de Miriam brilhava à luz da fogueira. Passos atrás dele, lentos, vacilantes na areia. Uma mulher idosa subiu em sua direção, cabelos brancos brilhando ao luar, frágil e curvada. Ela esteve subindo em sua direção a vida inteira. Nunca pude te contar. Todos aqueles anos no palácio, cantando para você, vendo você crescer. Eu queria gritar que era sua mãe. Mas fiquei em silêncio para que você pudesse viver. Nunca pude ouvir você me chamar de mãe. Moisés segurou sua mão, dedos finos, frágeis como ossos de passarinho. Eu sei, mamãe. Acho que sempre soube. Uma música todas as noites? Eu sei, mamãe. Acho que sempre gostei disso. Essa música que todo mundo traz à noite. Você nunca sorri, vi seu você é, mas eu te ouvi. Ela se inclinou em direção a ele. Suavemente, ela começou a cantarolar a canção de ninar. Aproveitar para dormir um pouco e descansar profundamente. Agora, meu querido filho, embora muitos digam por aí que você realmente não é. Aquele rio era extremamente cruel e implacável. Mas Deus é sempre infinitamente bondoso. Moisés olhou para o mar prateado sob a lua. Em algum lugar abaixo daquele impossível, outrora existira um futuro. Bebê para um simples. Valeu a pena? Sim, mamãe. Sim, mamãe. Foi. Vale a pena. Ela sorriu. Finalmente encontrou sua mãe. A história de Moisés nos ensina lições profundas sobre identidade, fracasso e sobre um Deus que não desiste de pessoas quebradas. Moisés fugiu para o deserto e se escondeu por 40 anos, acreditando ser um ninguém, sem pertencer a lugar algum. Mas eu sei que Deus o encontrou, o chamou pelo nome. E aqui está a primeira verdade. Seu pior fracasso não desqualifica você. Seu pior fracasso é o começo de algo maior, mas Moisés tinha outro problema. Ele gaguejava. Ele se sentia indigno. Ele ficou diante de uma sarça ardente, ensanguentada, e Deus não disse simplesmente, eu estarei. Aqui está a segunda verdade mais triste. Aqui está, não é um muro, é uma guerra. Sua fraqueza é o lugar onde Deus, e Moisés, tinha 80 anos. Ei! Desperdiçou muito tempo. Se você acha que já era, nunca é tarde demais. Você está aprendendo a lição certa. Ela colocou o bebê em um cesto e o empurrou. Ela o colocou no rio. Ela colocou o bebê no cesto, não porque amava o rio, mas porque amava o bebê. Ela o empurrou, não porque precisava deixá-lo ir, mas porque o amava. Não era porque ela não o amava mais do que a si mesma. Às vezes você poderia... Às vezes, coragem é abrir as mãos e confiar a Deus o incontrolável. Talvez Ramessés esteja errado. Nada nos protege. Temos a chance de ceder, de nos render. Ele pôde se humilhar perante a cidade e se entregar. Então, cada praga foi um convite que ele recusou, mas, com cada uma, ele tentava. E, ao tentar, apenas perdia tudo o que tinha. Aqueles que se recusam a se curvar, eventualmente se quebram. Moisés aponta para Jesus, aquele que nos guia, não apenas para fora da escravidão do Egito, mas para fora da escravidão da morte, do medo, da própria desqualificação. Sua fraqueza não é sua desvantagem, é seu convite. Se isso faz sentido, compartilhe. Precisa que isso te mova, ou há alguém que precise.